Muito bom estar aqui com vocês, sempre uma honra estar aqui, para os irmãos terem uma ideia, né, do nível que isso é para nós. Honra estar com os irmãos. Nós estamos de férias, algumas pessoas até me mandaram mensagem: vocês estão de férias ou vocês estão trabalhando? Eu falei, bom, para nós é a mesma coisa. Depois que eu descobri que o descanso é uma pessoa, não é um dia, não é um mês, é uma pessoa. Então estar nele é o meu descanso. Eu estou nele, ou aqui, ou num hospital, ou num velório, ou numa praia. Eu estou nele, eu estou descansado, eu estou bem, eu sei quem é o meu descanso. A Bíblia fala sobre a gente se esforçar para entrar no descanso. Como pode? Parece ambíguo, né? Esforçar para descansar, o que ele está dizendo é, você vai ter que se esforçar aqui para descansar. Não é o esforço de ir para um lugar legal, não. É o esforço de entrar no descanso que é Cristo. Que Deus te ajude, me ajude a viver uma vida descansado nele. E eu mesmo liguei para o pastor Digo, para o pastor Lipe, e falei, estamos passando aí, e para nós isso é férias, está com os irmãos, está no culto. Um amigo falou assim, rapaz, você faz isso o ano inteiro, e é verdade, o ano todo, viajando, pregando na nossa igreja, em outros lugares, em outras nações, e aí nas férias a gente faz a mesma coisa, né? Porque a gente ama isso, eu não estou fazendo, ninguém me obrigou a fazer isso, eu amo fazer isso, apesar da grande responsabilidade, amamos fazer isso. E amamos também fazer isso com amigos, né? Então, seus pastores, assim, são família para nós. Eu percebi que a casa estava limpa, saiu um bolo de milho lá, profissional, assim, segundo melhor do Brasil, né? Porque o da Sueli é o primeiro, né? Eu estou tendo que mentir no púlpito agora, está complicado para mim, mas bom demais, a gente tem uma aliança. Nós temos uma aliança com essa casa, mas a nossa aliança com essa casa é porque nós temos uma aliança com os seus pastores. Amamos seus pastores, temos uma aliança assim profunda mesmo. Eu louvo a Deus e quero mais uma vez dizer, vocês são abençoados, tendo pastores dessa maneira. Louvo a Deus também por poder encontrar tanto pastor assim. Eu pensei que eu ia pregar para a gente, aí estou pregando para pastor, né? Mas muito bom receber os irmãos. Fábio e a Ana vieram de moto, nessa idade. O que me deixa assustado é com essa idade, assim, chegou ali com as costas tudo doendo, braço, reclamando, né? E nós, assim, estamos providenciando para eles ali um médico, né? Um médico para a gente mais idosa, para cuidar deles. E aí vieram os cuidadores, né? O pessoal lá de fazenda são os cuidadores deles, vieram junto aí para olhar eles para nós. Meu irmão está aqui também, Xande, com sua família. Vamos poder ver, né, vocês também aqui. Um privilégio. Suelen está aqui com a gente, depois ela vai vir aqui orar, dar uma palavrinha, que ela gosta de aparecer um pouco também. Muito bom, irmãos. Eu quero repartir com você uma mensagem que está no meu coração e, assim, essa mensagem tem falado tanto comigo, porque nós entramos no melhor ano da nossa vida até aqui, amém? Nós estamos no ano do fluir e este será o melhor ano da nossa vida até aqui, eu profetizo. Foi tão bom esse louvor, viu? Tão gostoso, a gente cantou tanto sobre rio, água, está tão dentro do tema, né? Falando de Cristo, centro, maravilhoso. E eu estou profetizando, nós vamos fluir como nunca. Esse rio que está em nós, ele vai fluir, não vai permanecer só em nós, mas vai tocar tudo à nossa volta. Olhe para quem está do seu lado e diga, seja bem-vindo. Esse é o melhor ano da sua vida, seja bem-vindo ao melhor ano da sua vida. Aleluia! Glória a Deus por isso, muito bom. Bom, eu quero então falar com você sobre esse fluir. Vamos falar disso o ano todo, mas eu quero insistir nesse assunto. E a ideia não é esgotar o assunto, mas assim, trabalhar uma gotinha de tudo isso que esse assunto traz para nós. Então, abra sua Bíblia, por favor. Eu vou ler João capítulo 4 e depois nós vamos ler João capítulo 7. João 4, João 7. Você sabia que a Bíblia é o livro mais lido do mundo? Sabia disso?
que o nome de Jesus é o nome mais conhecido do mundo. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. E o livro da Bíblia mais lido é o livro de João. Então, do livro mais lido de toda a Bíblia, da Bíblia, que é o livro mais lido de todo o mundo, você tem João, que é o livro mais lido da Bíblia. Deu para entender, não? Deu para entender, sim. Eu me enrolei um pouco, né? Mas João capítulo 4, então vamos falar de João. João capítulo 4, lá no verso 13, você conhece a história. Nós vamos falar de água. E Jesus, então, se encontra com uma samaritana, ele está no poço, todos nós conhecemos essa história. E aí, ele diz assim, lá no verso 13, Jesus respondeu: qualquer que beber dessa água vai ter sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der, nele se fará uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Eu queria também que você prestasse atenção em algo aqui nesse texto, que é a palavra fonte. Existem algumas traduções, irmãos, que às vezes, e não é errado, né? São sinônimos algumas vezes, mas esse texto de João, ele usa a palavra fonte o tempo todo. Algumas traduções vão usar poço, vão usar alguma outra palavra, mas é importante você saber que o tempo todo Jesus usou uma palavra só, e a palavra é fonte. Ele repete fonte, a fonte de Jacó, a fonte, eu sou a fonte, e a fonte que vai estar dentro de você. Por quê? Repetição na Bíblia está falando de ênfase, mas é a mesma palavra que ele está repetindo. A fonte que tinha em Jacó, a fonte que eu sou e a fonte que está dentro de você. Ele usa a mesma palavra, isso é muito importante. Agora, em João capítulo 7, é só virar aí um pouquinho a sua Bíblia. Você usa a Bíblia de papel? Nós estamos lá em Laranjeiras, no desafio da Bíblia de papel. Deixa eu ver, quem é que está com Bíblia de papel na mão aí? Levanta a mão, só os raízes mesmo. Glória a Deus pela sua vida, o resto é Nutella. Brincadeira, brincadeira. Nós estamos no desafio, quero te desafiar a usar a Bíblia de papel, irmão. Bíblia não é pecado usar a Bíblia digital, mas assim, é mais raiz usar a Bíblia de papel, tá bom? Deixa o povo saber que você é crente. Deixa a sua Bíblia assim, ó, no painel do seu carro, anda com ela, coloca na sua mesa, no seu trabalho. Deixa o povo saber que você é crente de verdade. Nós somos o povo da Bíblia, amém? O Wesley dizia, eu sou um homem de um livro só, e é a Bíblia, louvado seja Deus. Então você vira um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia, vai chegar em João capítulo 7. João 7, irmãos, tem um contexto muito interessante. É claro que eu não vou conseguir pregar sobre tudo isso aqui. Suelen também fica me dando sinal para eu acabar logo. Então não é só porque nós não temos tempo, é porque a Suelen às vezes fala, acaba, já deu, né? E em João capítulo 7, nós temos um contexto muito legal. Você pode passar o ano aí, né, meditando nisso, seus pastores vão falar. João 7 fala da festa dos tabernáculos. E eles separavam 7 dias para celebrar essa festa. Era uma festa muito poderosa. E eles estão celebrando 7 dias. É interessante, irmãos, porque a festa dos tabernáculos, ela tinha toda uma liturgia, tinha um contexto. Então, todo mundo que ia para lá, eles sabiam, havia uma romaria, havia uma, como chama, não sei como é aquele que os católicos vão pela rua, aquela procissão, eles faziam procissão, tinha romaria, eles iam fazendo tudo, e tinha um momento, então, em que eles faziam toda uma liturgia, todo mundo sabia o que fazer, o que repetir, o que falar, o gesto que tinha que fazer, está todo mundo, e eles estão fazendo isso por 7 dias. Então, a Bíblia vai falar, no capítulo 7, que Jesus chegou no primeiro dia. Mas sabe o que ele está fazendo? Está esperando o povo cumprir toda a sua liturgia. E ele esperou e ele está olhando, todo mundo fazendo, liturgia para lá, para cá, e grita, e procissão, ele está só observando. 2, 3, e eles dormem em tendas. E aí agora a Bíblia vai falar, capítulo 7, e aí no verso 36, deixa eu ver, 37, a Bíblia vai dizer, e no último dia, e aí, se você, depende da sua tradução, aqui ó, no último e mais importante dia da festa, no último dia, tem traduções que vão dizer, o dia mais especial para todos eles.
porque depois de 6 dias, o último era o fechamento. Era a hora que eles iam repetir agora em mais alto, e todos iam fazer aquilo. Era o auge. Ele espera o último dia, quando eles terminam de fazer aquela liturgia toda, aquela papagaiada lá. Então, a Bíblia diz, Jesus pôs-se em pé. Irmão, você tem que entender que ele acabou com a festa aqui. Eles jogavam água, eles celebravam a água, eles estavam ali, e Jesus coloca-se em pé. Pensa que coisa constrangedora. A hora que o povo ficou em silêncio, ele ficou em pé e deu um grito. Olha lá o que está escrito. E Jesus falou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está falando, vocês passaram aqui todo esse tempo, com um monte de liturgia, e vocês não resolveram a vida ainda. Eu sei que não. Tem sede ainda, está faltando alguma coisa. E aí ele termina, verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É nesse contexto que vem o ano do fluir. É importante a gente saber, Jesus não falou isso para quem era do mundo, Jesus falou isso para a igreja. Ele está falando para a gente que está envolvido em célula, encontro com Deus, envolvido em culto, envolvido em liturgia, gente que sabe ser crente. E aí ele continua, verso 39, o texto diz, mas isso ele falou do Espírito que haviam de receber, os que nele creram, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Bom, não há segredo, a água aqui é o próprio Espírito Santo. Amém, irmãos? Só para contextualizar, isso já deixa a gente assim, pronto para meditar muito durante esse ano nesses textos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a sua palavra. É a sua palavra e nós estamos aqui por causa do Senhor, por causa dessa palavra, porque o teu Espírito Santo nos convence, nos conduz, e hoje nós te pedimos em nome de Jesus, fala ao nosso coração e nos ensina o que é que nós precisamos para fluir, para ter desse rio dentro de nós, para que essas águas nos invadam mesmo, para que a gente entre cada vez mais fundo no rio. Nos ajuda a sair daqui com mais sede, mas também bebendo mais água. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Sabe, irmãos, uma das maneiras mais eficientes de crescimento para que você se desenvolva é fazer pergunta. Você já deve ter percebido isso, deve ter aprendido isso em algum lugar. Faça perguntas, responda perguntas, se coloque nesse lugar, porque isso vai te ajudar a crescer e a desenvolver. Os mestres, do ensino vão dizer que isso é chamado de interrogação elaborativa. É quando a gente faz perguntas para gerar uma reflexão, para ter um conhecimento mais profundo. E isso é muito importante, a gente vive isso no nosso contexto. Você quer aprender mais? Pergunta mais. É muito legal, todas as vezes que eu estou junto com alguém que eu admiro demais, eu sento lá e eu procuro pensar nas melhores perguntas, porque eu sei que fazendo as melhores perguntas eu também vou ter um conhecimento melhor junto dessas pessoas. Eu fico muito preocupado quando eu vejo alguém sentar numa mesa dessa e querer falar demais, ao invés de tentar fazer perguntas boas para tirar daquela pessoa o que Deus plantou nela. Mas quando a gente olha para a Bíblia, é interessante perceber que a Bíblia está cheia de perguntas. É Deus fazendo tantas perguntas para o seu povo, Ele quer desenvolver, Ele quer levar a gente a uma reflexão. Então você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, a primeira pergunta, a pergunta é, onde é que você está? Lembra? Quando Ele fez essa pergunta para Adão, onde você está? Ou então, a segunda pergunta, onde é que está o seu irmão? Todas essas perguntas que Deus fez, Ele sabia a resposta, mas Ele queria gerar uma reflexão em nós. Onde é que você está? Onde está o seu irmão? Tem uma outra pergunta em Isaías tão famosa, que é, a quem enviarei? Não é verdade? Ele está perguntando para o profeta, ele já sabe. Quando ele falou com Filipe, onde é que nós vamos achar pão para toda essa galera? Ele sabia, mas ele está perguntando, ele quer que Filipe reflita, ele quer ouvir qual é a resposta do coração daquele rapaz. Você tem perguntas na Bíblia, por exemplo, quantos pães vocês têm? Jesus perguntando, você quer mesmo ser curado? Ele pergunta para os discípulos, por que vocês são tão tímidos? E outra pergunta é, será que vocês não têm fé? E é interessante que Jesus é tão bom de pergunta que ele faz pergunta para responder a pergunta. Os fariseus falaram assim, de onde você tira essa autoridade? E Jesus falou, eu respondo
Se vocês responderem, o batismo de João era do céu ou da terra? Jesus é maravilhoso. Se vocês responderem, de onde é o batismo de João? Eu respondo a pergunta de vocês. E eles falam assim, puxa, se a gente falar que é do céu, ele vai falar, é a mesma autoridade. Se a gente falar que é da terra, o povo vai bater em nós. Então eles falaram, Jesus, nós não podemos responder. Ele falou, eu também não respondo então. Jesus é maravilhoso. Ele está dizendo, sou eu que te pergunto. Sou eu que quero lançar sobre você perguntas. Então, nós temos, irmãos, na Bíblia, um monte de perguntas. Agora, eu considero a pergunta mais importante que Jesus fez para os discípulos, a pergunta que está em Mateus capítulo 16. A pergunta mais importante que Jesus faz para os seus discípulos, que somos nós, é: quem eu sou para você? Talvez essa seja a pergunta que vai nos levar a uma reflexão, que vai nos levar a uma resposta e que vai então nos levar ao fluir de fato. Sem responder essa pergunta, de dentro de você, com verdade, sem responder essa pergunta, nós não vamos conseguir fluir. E esse é o ponto dessa mensagem aqui hoje. A revelação de quem Cristo é define o quanto eu vou fluir nesse ano. A revelação pessoal de quem Jesus é, do que Cristo representa para mim, é exatamente proporcional ao quanto eu vou fluir nesse ano. Agora, Jesus, quando ele faz essa pergunta para os discípulos, ele faz duas perguntas. A primeira é, o que estão falando por aí sobre mim? E a segunda é, e vocês o que pensam de mim? Jesus está dizendo, eu sei que sempre existirão dois pontos de vista sobre mim. E ele está deixando claro, porque os discípulos vão dizer, ó, o pessoal por aí fala que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é Jeremias, e outros falam que o senhor é um dos profetas. E Jesus não questiona isso mais. Ele fala, tá bom. Porque a revelação que temos de Jesus, ela está relacionada à posição que estamos nele. Então a sua posição determina a sua revelação. O que ele está dizendo é, eles estão posicionados longe. Então, posicionados longe, é normal que se tenha uma revelação errada. Quem está distante de Jesus tem uma revelação errada de quem ele é. Mas ele insiste, e ele está dizendo, é claro que eles estão pensando errado de mim, eles não estão andando comigo. Agora, e você que está sempre aqui na igreja? E você que está dizendo que é crente? E você que é um líder, que é um pastor, que é um discípulo, que diz que é crente, que anda com a Bíblia? Eu sei que eles têm uma revelação errada, mas e você? Qual é a sua revelação sobre mim? Então, o lugar onde eu estou em Cristo define a revelação que eu tenho. É por isso que nós temos tantas pessoas com revelação tão fraca. Porque apesar de estar na igreja, elas não estão perto ou próximas de Cristo. Então eu estou posicionado muito próximo da religião, muito próximo da liturgia, mas eu continuo com sede. Porque apesar de estar envolvido em toda a liturgia, eu não tenho a revelação profunda de quem Jesus é. Eu cresci num lar cristão, meu irmão está aqui. Nós vimos nossos pais orando, dedicando a vida, servindo a igreja, e apesar disso, eu continuava com sede nessa casa. Porque ainda que eu estivesse envolvido, obrigado a ir em encontro, retiro, culto, ainda assim eu estava longe de Jesus e a minha revelação era péssima sobre ele. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus leva os discípulos a essa reflexão em um contexto muito específico também. Você deve se lembrar que eles estão num lugar chamado Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é um dos piores lugares, eu já falei isso muitas vezes. Cesareia de Filipe é considerado o lugar mais endemoniado, mais sincrético, mais complicado da época. Lá existe a porta do inferno, é um lugar de sacrifícios, e nesse lugar, assim, ninguém que anda com Jesus quer ir lá. E Jesus fala, nós vamos para lá. E ele leva eles lá porque ele está dizendo, olha, o contexto não pode definir a ação da igreja. Não é esse mover diabólico que vai definir o que a igreja vai fazer. O que define o posicionamento da igreja é a revelação que ela tem de mim. E por que é que ele faz essa pergunta nesse contexto? Ele está dizendo para eles, olha, se você souber quem eu sou, não importa se está na porta do inferno, o capeta, o satanás, os demônios, tudo juntos. Ei, ouça bem, a igreja que segue fazendo seu propósito, ela não pode ser parada em nível algum. Ele posiciona a igreja.
Ele fala, a igreja que está na porta do inferno, essa não pode ser parada. As portas do inferno não podem deter a igreja. Sabe onde ele põe a igreja? Lá na porta do inferno. Ele está dizendo, a igreja que está no seu lugar, fazendo o que tem que fazer, tirando gente do inferno, discipulando, ganhando almas, essa igreja é imparável. Essa igreja vai continuar de pé. Jesus está mostrando aqui para os seus discípulos, sabe? Ele está falando para nós, olha, uma revelação profunda de quem eu sou vai te fazer fluir em Cesareia de Filipe, em Joinville, em Laranjeiras, no Iraque, na Venezuela, onde for, porque não é o lugar, não é o ambiente, não é o contexto, é aquilo que você carrega. Então essa verdade precisa ser reconhecida em ambientes terríveis. Porque tem gente que só sabe quem é Jesus quando as coisas vão bem. Quando elas começam a ir mal, eu pergunto, será que Deus está aqui? Será que Ele me ama? Será que Ele me abandonou? Já viu gente assim? E esses questionamentos, irmãos, eles não deveriam existir só porque o contexto mudou. Não, mas a minha revelação, ela tem que ser proporcional à minha relação com Ele. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero insistir nisso, irmãos. Jesus está ensinando para nós aqui que a revelação sobre Ele é a coisa mais importante que a gente tem que responder nesse ano. Sabe, irmãos, não há uma pergunta mais importante que você precisa responder esse ano. Por que eu nasci? Não é tão importante. O que eu vou fazer esse ano? Não é tão importante. Como eu vou cuidar da minha família? Não é a mais importante. A pergunta mais importante que a gente vai ter que responder esse ano, para fluir e para ver tudo na nossa vida fluindo, é: quem é Cristo para mim? É a pergunta que Jesus fez para os discípulos. Então olhe para quem está do seu lado e fala assim, quem que é Jesus para você? Sabe, irmãos, a Bíblia tem entre 300 e 400 profecias no Antigo Testamento sobre Jesus, preparando o mundo para recebê-lo. É interessante que tudo fala sobre ele. Tudo aponta para Jesus. Jesus é o nome mais falado do mundo, é o nome mais conhecido do universo, é Ele quem marcou a história, Ele é a própria história, sabe? Você sabe mesmo quem é Cristo? Você tem uma revelação pessoal, se eu te perguntar quem é Jesus, você vai poder falar quem é Ele para você agora, quem é Ele para você hoje, não uma revelação que eu tive lá anos atrás, mas você sabe mesmo quem é Jesus? Quando você estuda a carta de Paulo aos Efésios, você tem ali um resumo você consegue encontrar um resumo da doutrina sobre a igreja. Quando você estuda a carta de Paulo aos Colossenses, você tem ali um resumo da carta e da doutrina sobre Cristo. Leia Colossenses nessa perspectiva. Eu amo Colossenses. E sabe, Colossenses, no capítulo 1, eu falo que Paulo quase que ele escreve uma poesia sobre Jesus. É tão lindo. Leia isso pensando que Paulo está tentando trazer para nós uma revelação de quem Cristo é. Paulo está escrevendo ali dizendo, olha, Ele foi quem nos livrou das trevas. Nele todas as coisas subsistem. Ele é antes de todas as coisas. Nele habita toda a plenitude de Deus. Paulo está falando, o mistério que esteve oculto durante os séculos foi revelado. E agora está em Cristo. É maravilhoso. Ele está fazendo uma poesia. Agora no capítulo 3, como se ele fizesse um resumo de quem Jesus é. Capítulo 3, verso 11, ele termina dizendo, sabe? Jesus é tudo em todos. Dá uma olhada para quem está do seu lado e fala assim, Ele é tudo e em todos. Quando Paulo vai resumir, ele fala dessa forma. E eu gosto de pensar, irmãos, que diante dessa revelação, a Bíblia fala dele, aponta dele, o Antigo Testamento é tudo sobre ele. Ele é o Cordeiro Pascal, ele é a rocha, ele é a água, ele é tudo. Tudo que você olhar no Antigo Testamento está falando dele. Tem gente que diz, onde é que ele estava quando Deus estava criando o mundo? João vai dizer, ele estava lá, nada do que foi feito se faria sem ele. Ele está lá, tudo aponta para ele, é tudo sobre ele. Agora, é interessante, irmãos, porque a Bíblia deixou para nós, Deus deixou para nós na Bíblia, 4 evangelhos. E quando vai descrever Cristo ali, nos 4 evangelhos, são interessantes porque são 4 maneiras específicas e muito peculiar de falar de Cristo. Você já leu os 4 evangelhos todos? Já conseguiu ler? Já entrou no plano de leitura desse ano, amém? Mas assim, você vai lendo os evangelhos e
os evangelhos são os textos que eu mais leio na minha vida. Leio toda a Bíblia, mas o evangelho é onde eu mais me debruço para entender mais sobre Jesus. Mas se você reparar, cada um dos evangelhos tem uma perspectiva peculiar. Por exemplo, quando Mateus escreve o texto, Mateus está escrevendo para judeus. E por escrever para judeus, você vai encontrar a perspectiva aqui de Mateus ele quer mostrar Cristo como um rei. Porque os judeus estão esperando um rei. Então o que Mateus vai fazer ao escrever para um povo judeu eu vou colocar Cristo como um rei. Então para Mateus, Jesus é um rei. E é por isso que ele vai puxar a genealogia de Cristo. É por isso que ele vai ficar tão preocupado em colocar a genealogia ali no texto, porque ele quer mostrar que Jesus, de alguma maneira, vem da raiz de Davi. Ou seja, ele tem direito no trono. Ele não está ali usurpando o trono. Não, ele chegou aqui porque ele é de uma linhagem real. É isso que ele está tentando fazer. Então o livro de Mateus é Mateus se esforçando para dizer, ele tem sangue real. Ei, judeus, reconheçam ele como rei. Mas aí Marcos também vai escrever, só que Marcos está escrevendo para romano. Então, para Marcos agora, sim, um rei não é importante. Os romanos não estão esperando um rei. Então, para Marcos agora, ele vai colocar Jesus na perspectiva de um servo. O que ele está dizendo sabe, um rei é definido pelo quanto ele é servido. Mas em Marcos, agora, Marcos vai colocar Jesus na posição de quem serve. E é em Marcos que a gente vai encontrar essa declaração, maior é o que serve, não é o que é servido. Porque Marcos está escrevendo para Romano, está dizendo, vocês têm uma visão errada, ficar servindo o império não é o contrário, sabe? O maior é aquele que está servindo. E é por isso que Marcos não preocupa com genealogia, porque o servo não importa a genealogia, ele só está dizendo, ele veio para te servir. É uma perspectiva diferente da de Mateus. E aí vem Lucas. Bom, Lucas agora está escrevendo para gentios. Então, por que ele está escrevendo para gentios? Bom, agora ele precisa falar sobre o Filho do Homem. Por quê? Os gentios acreditavam que havia salvação apenas para judeus. E agora, Lucas está dizendo, não, ele veio para salvar todo mundo. Então ele não fala mais de Jesus como rei, e ele não fala como servo. Ele fala, ele é o Filho do Homem. E é por isso que agora, Lucas não vai se preocupar em traçar uma genealogia que chega em Davi, mas em traçar uma genealogia que chega em Adão, para dizer, ele é homem, está vendo? Homem como nós. Ei, preste atenção. Então o esforço de Lucas agora é ligar Jesus a Adão. Bom, mas daí chega João. E é aqui que eu queria chegar com os irmãos. Aí João é completamente diferente. Os teólogos aqui, os pastores, sabem o que eu estou falando. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Eles são iguais, parecidos demais, vistos na mesma perspectiva, é o que quer dizer sinótico. Mas João, ele não entra na lista, porque João é diferente. Então João, agora, ele vem trazer uma nova visão sobre Jesus. Interessante, irmãos, leia João. Como eu falei, João é o livro mais lido da Bíblia. A Bíblia é a mais lida de todo mundo. E todo mundo está olhando para a Bíblia e está olhando para João, mais do que para os outros. Ele não é melhor, mas ele traz uma visão diferente. E é interessante a gente pensar, por que para João foi dada a revelação do Apocalipse? Tem alguma coisa aqui nesse rapaz. João, agora, ele tem uma outra proposta. Ele está dizendo, sabe, aquele que estava antes da fundação do mundo é maravilhoso. Aquele que todas as coisas subsistem nele. Aquele que sem ele nada do que se fez se faria. Esse cara se tornou um homem como nós. Ele está dizendo, Deus encarnado agora está no nosso meio. Interessante, irmãos, porque João não está trazendo uma perspectiva como os outros. Porque sabe quantos milagres você tem no livro de João? 7. Todos os outros evangelhos descrevem muitos milagres. Sabe quantos João ele relata? 7. João não está preocupado em apresentar muito o que Jesus fez. João está preocupado com uma coisa diferente, em apresentar quem Jesus é. Eu não estou dizendo que está errado a gente conhecer o Jesus que faz,
que eu estou dizendo é que no ano do fluir, nós vamos ter que nos dedicar mais a conhecer quem Jesus é, do que aquilo que Ele faz. Eu sinto te dizer que você vai se frustrar muito, vindo para os cultos, para as reuniões, tentando buscar algo que Jesus faz. Eu sinto te dizer, porque nesse ano haverá uma grande revelação e muito mais profunda de quem Ele é. E é por isso que daí João, ele não está falando, ele faz, ele pode fazer, ele está dizendo, gente, aquele que a gente esperava chegou. Ele está aqui, Ele encarnou, Ele tabernaculou entre nós. Então, nos 7 milagres que João relata, o foco não é nem o que Ele fez. Nos 7 milagres, tem 7 declarações, eu sou. E é João que vai declarar 7 vezes, eu sou. É ele aqui, irmãos, em 7 milagres ele diz, eu sou o pão, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Você vai ver que o que João está tentando trazer para a igreja está na hora da gente olhar para ele como o amado e o desejado da nossa alma. Está na hora da gente parar de ir atrás dele quando a gente tem uma dor. Está na hora da gente parar de ir atrás dele só quando a gente precisa. O ano do fluir é sobre quem eu conheço de Cristo, a revelação que eu tenho dele, e isso tudo transbordando de mim, toda hora que alguém encosta perto de mim. Eu não vou ficar o tempo todo tentando sarar a sua ferida, tentando te ajudar na sua dor, sabe? Tudo que eu tenho para te apresentar é Cristo e Ele revelado através da minha vida. João está deixando claro, talvez seja por isso. João capítulo 1, verso 3, ele diz, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se fez teria sido feito. João capítulo 1, verso 14, ele diz, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Ele está dizendo, ele veio cheio de graça e de verdade. Olha as declarações de João, como são diferentes. E aí, João capítulo 1, verso 18, olha que legal. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, Ele veio e revelou o Pai para nós. Olha o que Ele está dizendo o tempo todo, viu? É sobre Ele, é quem Ele é menos sobre o que Ele faz, e é muito mais sobre a revelação do Cristo, do Deus encarnado no nosso meio. Sabe, Apocalipse capítulo 5, que é um dos meus textos favoritos de toda a Bíblia. Apocalipse 5 é João escrevendo, e ele está dizendo, sabe gente, eu estava chorando demais. Sabe por que eu chorava? Porque ninguém havia sido encontrado digno de desatar os selos. Você já ficou perguntando o que são esses selos? Essa é uma linguagem militar. Quando numa guerra, o rei tinha uma estratégia, eles estavam em guerra, então o rei colocava essa estratégia num documento, e ele selava esse documento, e esse documento nunca poderia ser rompido, a não ser por alguém da confiança do rei. Então o rei entregava para o mensageiro e dizia, leva esse rolo e entrega para o general tal. Ninguém mais pode pegar. E se desatar o selo, está morto. E ele tinha que chegar lá com os selos intactos. Então João está dizendo exatamente isso. Gente, é uma guerra. Ele está relatando Apocalipse. Ele fala, existe uma guerra, existe uma batalha, e eu não encontrei ninguém achado digno de colocar essa estratégia agora e colocar ela em prática. E aí o ancião fala assim, não chora mais não. Por que não? A revelação foi dada para João. Por que não chora mais não? Porque, sabe, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto, ressuscitou como leão, ele é digno de desatar os selos. Ele está dizendo, só existe um que pode abrir os selos da minha e da sua vida, só existe um que pode colocar em prática toda a estratégia do Pai e vencer o exército inimigo, e ele está aqui, ele está abrindo os selos e ele vai vencer, é sobre Jesus. João está falando, é tudo sobre ele. Se ele não abrir os selos, então não há nada a ser feito. E o interessante, irmãos, nesse texto, eu quero passar para a segunda parte, é que é João também quem vai relatar que por 2 vezes Jesus está dizendo, eu sou a fonte de água viva. João não está tão focado naquilo que o Cristo pode fazer, mas ele está focado aqui em nos afirmar mais uma vez, ei, lembre-se, Ele é a fonte. Ele é a fonte, ele repete essa palavra, Ele é a fonte. O ano do fluir é um ano de um chamado específico para nós. O ano de nos dedicar a ter uma revelação profunda de quem Jesus é.
tudo na Bíblia é sobre Cristo e tudo na Bíblia aponta para Ele, mas é interessante como a Bíblia é insistente em apontar para Cristo na forma de fonte de água. Já percebeu? Já percebeu, irmãos, que a Bíblia fala de um maná, ok? Mas no deserto tinha um maná, mas no deserto tinha uma rocha também. Tinha um maná, a gente quase que foca mais no maná, mas tem uma rocha. A Bíblia diz que havia uma pedra que o seguia, e a pedra é o próprio Cristo. E o tempo todo a Bíblia também está relacionando isso, dizendo, ei, olhem para Ele como uma fonte. O salmista, no Salmo 23, Davi vai dizer, ei, Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E sabe uma das coisas que Ele faz? Ele me leva para junto de águas. Você já percebeu, irmãos, que tudo na Bíblia vai falando de Cristo e também existe uma relação muito profunda, desde o Antigo Testamento, de Cristo com água. Por exemplo, João Batista o aguardava, preparava o caminho, ele é o precursor. Onde foi que ele encontrou Cristo e teve a revelação dele? Água. É interessante, você olha para o Antigo Testamento, irmãos, e ali, nos patriarcas, você tem o rio, a água, como um ponto de encontro, mas não só como um ponto de encontro, mas um ponto que muda a história da nação. Por exemplo, está lá Isaac, querendo casar. Isaac é a tipologia do noivo. Isaac está querendo casar. O seu pai Abraão fala, eu tenho uma esposa para você. E ele chama o seu servo, que é a tipologia do Espírito Santo, e fala, vai atrás e traga a noiva para o meu filho casar. E ele vai atrás. E parece, por acaso, ele vai encontrar essa menina em um lugar específico. E ele vai encontrar a noiva em um lugar. A noiva está no poço. A noiva está na fonte. E é nesse lugar que a noiva descobre o seu propósito e diz, eu sou do meu amado. E é na fonte que o casamento é organizado. Sabe, irmãos, quando é que a gente vai conseguir preparar mesmo, como igreja, para casar com ele? Água. Água. O tempo todo é água. Aí você diz, mas esse é um caso assim, solto, é mesmo? Então me lembra como é que foi que Jacó encontrou Raquel. Da mesma forma que agora Rebeca, na fonte, se encontra e ali é levada para o casamento, da mesma forma, você lembra que Jacó chegou e falou assim, ei, eu quero água. E eles falam, não podemos te dar água, tem que esperar os rebanhos chegarem, e ele está esperando. E aí eles dizem, então chegou Raquel. E mais uma vez, o casamento que vai mudar a história da nação. De novo, aconteceu onde? Nas águas. Diga comigo, águas. Ei, irmãos, tudo que está acontecendo é ali na fonte. Tudo é sobre Cristo, tudo é sobre água. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre água. Porque é Jesus dizendo, eu sou a água, eu sou a fonte, eu sou a água da vida, eu sou a fonte das águas vivas. E aí a minha pergunta aqui com os irmãos é, o que Jesus estava falando, querendo nos dizer, quando ele relacionou quem ele é com água? Bom, eu anotei aqui algumas coisas e eu não sei se eu vou conseguir falar de todas, mas depois eu envio para o pastor Lipe e ele conta para vocês. Então vamos lá, eu anotei algumas coisas. O que essa água representa? O que ele estava falando sobre ele ser água e a revelação dessa água na nossa vida? Primeira coisa, anota aí se você está anotando. Jesus relacionou água a algo vital. Diga comigo, vital. Ele está deixando claro para nós, e você sabe disso, água é diferente de comida. Você pode passar um tempo maior sem comida, sim ou não? Porque você falar, vou jejuar um dia, tudo bem. Vou jejuar 2 dias, tudo bem. Quem aqui já conseguiu fazer um jejum assim de 3 dias? Deixa eu ver. Já jejuou 3 dias sem comer nada? Ou mais? Já passou? Alguém passou de 3? Mais de 3? Um tempo atrás nós jejuamos juntos aí 21 dias na água. 21 dias, assim, sem comer nada. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus jejuou 40 dias. E temos amigos, né, que estão jejuando, mais prolongado ainda. Lá na Coreia existem avisos, né, para o povo não passar de 40 dias em jejum, porque eles estão passando, então dizer, 40 tá bom. Mas você vai conseguir jejuar 40, você vai conseguir passar, mas sem água você não vai conseguir ficar esse tempo todo. É interessante como quando Jesus está dizendo, eu sou a água da vida, eu sou a fonte da água viva, ele está dizendo, você precisa olhar para mim como algo super vital e necessário, sem o qual você não pode sobreviver.
Então, uma das revelações que a gente precisa ter sobre Cristo é que Ele não é uma água que eu vou de vez em quando para dar um mergulho, quando eu estou com calor, quando eu não tenho mais nada para fazer. Não, uma das revelações que Ele está dizendo para nós, olha, eu sou água, Ele está dizendo, você precisa olhar para mim e perceber que sem mim você vai desidratar, você vai morrer. Esse é o ponto. Esses dias atrás, até perguntei para a Sueli, tinha um menino passando muito mal lá em Laranjeiras, e os pais não sabiam o que era. Começou a dar febre, começou a passar mal, foi agora, essa semana passada, se eu não me engano, e eles foram atrás, é virose, né? Tudo é virose, é rotavírus, eu sei lá o que é. Foram procurar, foram ao médico, o médico falou, esse menino bebe água? E descobriram que o menino estava desidratado. Ele estava comendo, mas ele não estava se hidratando, estava lá com febre, passando mal, foi só dar água. Dar um sorinho para o menino, resolveu. Irmãos, sem água nós não vamos conseguir. Sabe qual que é o nosso problema? Amós falou que chegaria o dia em que Ele derramaria sobre nós fome e sede. Não fome e sede de água e de comida, mas fome e sede pela palavra de Deus. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente está sempre tentando disfarçar. Eu não tomo água, sabe o que eu tomo? Tomo alguma outra coisa aí que dá uma disfarçada. Isso faz mal para nós. Eu vou tomar uma Coca-Cola porque não vou tomar água, mas é líquido igual. Não é a mesma coisa. Você vai ter problema. Água é vital. Sabe, irmãos, eu estava ouvindo aqui o irmão falando sobre satisfação. A gente deveria tratar Cristo como suficiente. Olhar para Ele e falar, Ele é água. Se eu não beber hoje, eu vou morrer. Se eu não beber hoje, eu vou desidratar. Sabe o que vai acontecer? Se eu não beber, eu vou começar a ressecar. Eu vou começar a murchar. Eu vou deixar de dar fruto, eu vou deixar de frutificar, vocês vão me encontrar morto. Vocês vão me encontrar muito mal. Então, em primeiro lugar, irmão, a gente precisa se lembrar que uma das relações que Jesus está falando aqui com a gente é, olha, me ame, me deseje e me busque como se disso dependesse a sua vida. Vem atrás de mim, não só quando a coisa está muito ruim. Entenda, eu sou a água da vida. Eu sou o único que pode te trazer satisfação completa. Satisfação completa, sabe? Estava ouvindo um dia um pregador dizendo, uma pessoa satisfeita nele é alguém assim com um potencial enorme na mão do Senhor. E ele falou, os discípulos de Jesus, em João capítulo 4, passaram o dia inteiro na cidade e não ganharam uma alma para Jesus. Uma mulher que acabou de beber da água de Cristo, satisfeita nele, ganhou a cidade inteira para Jesus. Não tem a ver com o seu conhecimento, tem a ver com o quanto de água você já bebeu, o quanto de Cristo você tem e carrega. Em primeiro lugar, a água é sobre vitalidade. Segundo lugar, quando Jesus está falando de água, Ele está falando de purificação. Você tomou banho hoje para vir aqui? Aleluia, esperamos que sim. Amém, irmão? Alguns adolescentes não tomaram, pelo visto. Miguel nem ergueu a mão ali. Tomou banho, Miguel? Que adolescente tem açaí, né? Mas quando ele fala de água, ele fala de purificação. É ou não é verdade que se você estiver muito sujo, você vai procurar água para se limpar? Sabe, irmãos, eu quero insistir com isso aqui. O ano do fluir é o ano da gente procurar as águas do Senhor para nos purificar. Mas sabe, é claro que você sabe disso, é lugar de purificação, de santificação, mas eu quero insistir num ponto aqui. Sabe, a água, ela era o elemento para o batismo. Porque a gente não está falando só de uma limpeza externa, a gente está falando de uma santificação, um lugar onde eu me encontro com essas águas e eu morro realmente para a minha vida antiga. Sabe, irmãos, eu vou te dizer, você com certeza tem coisas em você que você já disse assim, ô Senhor, me purifica disso. Sabe, tem coisas que você falou assim, mas de novo está acontecendo comigo. Você já tentou todo tipo de estratégia. Você falou, vou cortar isso da minha vida, vou arrancar disso, você fez no seu braço e falou, nunca mais eu peco. E daqui a pouco você cai na mesma área. Já aconteceu ou não? Só comigo. Sabe, Davi, o Salmo 51, depois você lê ele nesse ambiente, nesse contexto. O Salmo 51 é o salmo pós-pecado de Davi. Cara, leia esse texto. Davi está dizendo, eu sou terrível, eu sou complicado. E ele vai dizer assim, olha, o Senhor, cria em mim um coração puro, limpo, por favor. E ele vai dizer uma coisa interessante, que ele fala assim, como quem pega o isopo
Isopo era uma árvore que para purificação, nos rituais eles usavam o isopo, ele pegava aquela água e aí vinha o sacerdote, você está com pecado, ele vinha e dava umas jogadas d'água, não sei assim, uma benzida, e dentro da liturgia você estava purificado. Mas sabe o que Davi está dizendo? Eu já joguei essa água, eu já peguei o isopo, eu já bati, não resolve. Não está resolvendo a minha estratégia, a minha força, o meu desejo, só não está resolvendo, eu continuo sujo. E o que acontece é que daqui a pouco eu volto nesse pecado, e quando eu menos percebo, eu estou de novo agindo igual eu agia lá atrás. Aí Davi faz essa oração: lava-me e serei limpo. Porque só o Senhor pode fazer isso. É uma ação que a minha liturgia não consegue. É uma ação que o meu esforço todo não vai chegar. Sabe, irmão, você está vindo na igreja, você está tentando ser diferente e não consegue. Você fala, eu sou horroroso, eu tenho um problema, o capeta está no meu couro. Eu vou te dizer, há uma água que limpa a sua alma, há uma água que lava o seu pecado. É Bíblia. Davi está dizendo, me lava. Olha esse texto que lindo. Zacarias, capítulo 13, verso 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém. E olha o que ele diz, e essa fonte estará aberta para remover o pecado e a impureza. Diga assim comigo, há uma fonte aberta. Então você não é tão ruim que não possa ser limpo aqui hoje, mas não vai ser o seu esforço, não é a sua liturgia, não é dobrar o joelho, não é rasgar a roupa mais, não é bater o isopo nas costas, me limpa, eu vou fazer qualquer sacrifício, eu já vi de tudo, irmão, eu já tentei muita coisa, mas sabe, no final das contas, se Ele não nos lavar, nós vamos continuar imundos. Jesus pegou uma água, uma bacia, você lembra? E Ele falou assim para os discípulos, vou lavar o pé de vocês. O que Pedro falou? Para com isso, não vai nem a pau. E aí Jesus falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Olha o que Ele está dizendo, gente imunda não vai ficar andando comigo não, você tem que entender o seguinte, Pedro, você chegou tudo sujo, eu te lavei, agora você tem que aprender uma coisa, andar comigo, fluir em mim, esse negócio de águas profundas, Pedro, é negócio para gente limpa. E Pedro fala assim, então me dá um banho. Ele fala, não precisa, porque você já converteu, você sabe a verdade, a minha palavra está te limpando, mas eu preciso tratar um negocinho que ficou no seu pé aí, você não resolve nunca. Tem sim, vem cá, Pedro, eu vou lavar, mas é coisa pouca, ninguém está vendo, mas é assim, eu vou te tratar. E Jesus pega a água e lava os discípulos. Ele está dizendo, eu sei que você já não é mais o ladrão que era, você já não é mais a prostituta que era, eu sei, mas sabe, você ainda tem uns negocinhos que você não resolve, né? Você é explosivo, você é mentiroso, ninguém está vendo, sabe? Você acessa aquele sitezinho, ninguém viu, mas eu estou vendo, é o pezinho que nós temos que lavar, senão você não tem parte comigo. Quando ele diz, eu sou a água, ele está dizendo, eu tenho poder para lavar você, até naquilo que você já até desistiu de tentar ser limpo. Ele tem esse poder hoje aqui, para transformar a nossa vida, amém, irmãos? Sabe, terceiro lugar, eu vou passar bem rapidinho, mas terceiro lugar, a água é viva. Eu fui pesquisei isso aqui já de tantas maneiras, pensando assim, que ia ter uma grande revelação, quando ele fala, eu sou a fonte de água viva, mas não tem não, sabe? A única coisa é que água e água viva, a diferença é que isso aqui é água, e água viva é o rio corrente. Só isso, essa é a única diferença que tem. Mas interessante é que Jesus está dizendo, eu não sou só água, eu sou água viva. O que ele está falando para nós é que ele é uma água que está movimentada. Sabe, irmãos, o sonho de toda pessoa que vive na região do deserto não é ter água em casa, mas era ter água corrente. Porque a água só pode estragar, pode contaminar, mas se você pudesse ter um riozinho, uma fonte que corresse, aquilo era chamado de água viva, água que passa. Sabe, irmãos, Jesus está dizendo para nós, eu sou uma água em movimento. Tem uma lei ou uma máxima da filosofia que é, você nunca consegue nadar no mesmo rio duas vezes. Por que não? Porque quando você mergulha, na segunda vez o rio já passou, já é outro rio, e você também já está diferente. Então você nunca vai conseguir mergulhar no mesmo rio duas vezes. Quando Jesus fala, eu sou água viva, Ele está dizendo, o que você sabia de mim ontem, já foi.
eu já tenho uma coisa nova para te mostrar. Aquela revelação que você recebeu ontem, ei, esquece, eu já tenho outra nova. É por isso que o maná guardado, ele apodrece. É por isso que a gente tem que trazer revelações novas o tempo todo para a nossa mesa. Sabe, o evangelho é boas novas. Diga comigo, boas novas. Então o evangelho não é só uma mensagem boa, ele é uma mensagem boa e é uma mensagem nova. Deus tem uma mensagem boa para você hoje, mas Ele tem uma mensagem boa e nova para cada um de nós hoje. Então, irmãos, parar naquilo que eu já sabia é a maior bobagem, porque se você quer fluir, então escute isso. Nós vamos ter que aprender a buscar as novidades de Deus todos os dias. Ele tem algo novo para nós hoje. Se você não recebeu o que Ele tinha de novo hoje, você perdeu, mas Ele tinha algo novo para hoje. Em quarto lugar, estou no quarto, tá certo? Aí estou contando. Quarto lugar, já estou acabando, falta só 14. Você riu, mas é verdade, brincadeira. A quarta coisa é que a água na Bíblia também está relacionada à alegria. Ei, isso aqui é para alguém hoje aqui. Eu sabia que eu ia falar isso aqui, e eu sabia que tinha pelo menos uma pessoa hoje que o Espírito Santo está falando com ela. Escuta bem. Quando você está num ambiente de deserto, encontrar água é a melhor coisa que você pode fazer. Sim ou não? E aí, irmãos, eles tinham todo tipo de ritual para celebrar a água que encontraram, porque a água na Bíblia está relacionada à celebração e alegria. Então há uma água de Jesus que pode transformar o seu choro em festa. Há uma água em Cristo que pode transformar a sua maior dor em uma alegria agora. E presta atenção nisso, eu não estou falando sobre felicidade. Eu estou falando sobre a alegria que é o resultado da manifestação do Espírito Santo dentro de nós. Não é sobre estar com tudo organizado e dizer, hoje estou bem. É sobre estar com coisas difíceis na minha vida e ainda assim dizer, eu posso celebrar no Senhor, porque Ele está comigo. E aí, irmãos, a água, olha só o Salmo 46. Ele diz, ei, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela jamais será abalada. Você percebe ele relacionando aqui a água à alegria? Eu quero te dizer, muitas das nossas tristezas, elas têm mais a ver com a falta de água na nossa vida do que com qualquer outra coisa. Porque se a gente tivesse mesmo olhando para Ele, a fonte, dentro de nós, do nosso lado, conosco, sabe, é impossível ficar triste, ou é impossível não se alegrar com um Deus tão maravilhoso assim. Olha só que interessante esse texto. Apocalipse, capítulo 7, ele fala assim, ó, olha que texto lindo. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E ele diz que o Cordeiro os guiará para as fontes de água da vida. Maravilhoso. Mas sabe qual que é a sequência do texto? E então Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você percebe a relação aqui? Ele está falando, há uma fonte, há uma água. E essa água pode te levar a um ambiente de alegria e de celebração. Talvez você nem saiba mais o que é se alegrar. Talvez você nem saiba mais qual foi a última vez que você falou assim, meu coração transborda. Eu quero te dizer, hoje há uma água que vai devolver alegria para você. Alegria de viver, alegria de conviver, alegria de pregar, alegria de fazer a obra, alegria de trabalhar, alegria de se relacionar com sua família. Essa água está gerando em nós alegria em nome de Jesus. Paulo vai dizer, o reino de Deus não é comida nem bebida, não. Mas numa ordem ele coloca, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. O que ele está dizendo é, porque nós servimos a Deus, eu sei que existe justiça dele. E se há justiça, eu fico em paz. E se eu estou em paz, eu fico alegre. É uma sequência. Uma coisa vai determinando a outra. Tem justiça, se tem justiça, tem paz. E se tem paz, tem alegria do Senhor na minha vida. Amém? Bom, em quinto lugar, a água jorra. Ele está dizendo, sabe? A água vai jorrar. E sabe, irmãos, esse aqui é o ponto que fala da nossa missão. Se você está bebendo a água de Jesus, se você quer mesmo dessa água, você tem que entender que essa água vem, muda a sua vida, gera paz, gera alegria, mata a sede, purifica. Bom, mas ela também te dá uma missão.
Porque toda vez que eu vou para as águas, eu também preciso me lembrar que essas águas que me curam também me transformam num missionário para curar outros. E ele diz, bom, se você crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios, é a missão. E também, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, mas tem uma coisa, agora dentro de você vai haver uma fonte a jorrar. Não esquece disso, o ano do fluir é sobre também a missão que eu assumo em Jesus, amém? É sobre perguntar para Ele o que é que o Senhor quer fazer através de mim nesse ambiente. Eu estava falando ontem lá no Digo, e falando sobre o rio que vai subindo, e há um momento em que o rio vem no pé, e a gente falava sobre o pé ser o lugar do sentimento e da emoção. É com o pé que eu sinto se a água está fria ou não. Depois a água vem pelo joelho, e é no joelho que ela começa a mudar o meu jeito de andar. O rio muda a minha maneira de andar, o meu caráter. Mas depois ela bate na cintura, e é interessante que na cintura o rio toca a minha intimidade. Sim ou não? Cintura é intimidade, sexualidade. Mas cintura também fala de órgão reprodutor. Quando a água chega na cintura, que a Bíblia está nos ensinando água na cintura, é o ponto onde o discípulo agora é tocado na sua fertilidade. É o lugar onde a gente começa a gerar discípulos. É o lugar onde eu começo a reproduzir. Sabe, tem gente que está na igreja há tanto tempo dizendo, eu sou maduro. Aí você pergunta, me mostra um discípulo de Jesus que você fez. Ele não consegue. E eu digo, então você não passou de águas pelos joelhos. Talvez a água esteja lá no pé, mas você acha tão maduro. Se ela toca a cintura, ela toca a nossa e muda a nossa maneira de gerar discípulos e discípulas de Jesus. Amém, irmãos? E em último lugar, pode ser a última? Vou para o último direto, então. Penúltimo, pode ser? Penúltimo. Tá. Não, Lucas? Já está bom já? É hora da janta? Eu vou falar só mais dois, daí eu acabo, depois eu passo para o Lipe. A minha torcida está fraca hoje. Sétimo lugar, sétimo não, sei lá, penúltimo, sei lá, anota o que você quiser. A água gera unidade. Eu preciso falar disso aqui, Lipe, porque eu entendi isso quando eu estava vindo para cá. Sabe, a água é o lugar do encontro. No Antigo Testamento, o rio era o ponto de encontro, é o lugar do batismo, por quê? É o lugar mais movimentado que existia. É lá que o povo se reunia, lugar da vida, lugar que eles iam buscar água. E aqui fala também de unidade. E há um texto que me chamou a atenção demais. E isso, assim, uma palavra que eu quero trazer específica para essa casa, mas preste atenção. Por que a água fala de unidade? Bom, todo mundo vai para o mesmo lugar para buscar água. Está todo mundo indo para a mesma fonte. Está todo mundo indo lá com a mesma intenção. Eu preciso de água para a minha casa, mesmo propósito. Agora, Gênesis capítulo 29, Jacó, ele chega até a fonte e ele está chegando no poço, lembram disso? E ele chega no poço e ele fala assim, ei, já é tarde, vocês poderiam abrir o poço, tirar a pedra do poço, para que eu desse água, para que eu bebesse água e desse para o meu rebanho? E a Bíblia diz que os pastores que estavam ali, eles disseram, não podemos. Por que não? Todo poço tinha uma pedra tampando ele. Aquela pedra é a tipologia do próprio Cristo. Foi Ele quem abriu o poço e liberou água sobre nós. Mas aquela pedra ficava lá, era uma pedra muito grande que não podia ser removida por uma pessoa só. Tinha que juntar mais pessoas para tirar a pedra da boca do poço. Quem está entendendo, diga amém. Uma só pessoa não abre a fonte. Ela precisa de mais gente junto com ela. Mas o interessante, Lipe, é que os pastores disseram assim, nós não podemos liberar a fonte, e a fonte só pode ser aberta quando todos os rebanhos estiverem aqui. Enquanto todo o rebanho não estiver unido, não estiver aqui, porque você sabe que ovelha, ela tem dificuldade de beber água. Se chegasse 2, 3 rebanhos ali e abrisse o poço, eles iam beber a água, iam sujar a fonte, e as outras ovelhas não bebem água suja. Ovelha não bebe água turva. Então tem que esperar. E é nessa hora que Raquel vem vindo, ele encontra Raquel e fala, bom, agora chegou Raquel, agora todos os rebanhos estão aqui, e nessa unidade a fonte é aberta. Ou seja,
Sabe, irmãos, tem muita coisa que você está esperando liberação para a sua vida, e Deus está dizendo, sabe, se você pudesse caminhar em unidade, em comunidade com essa casa, eu já teria até liberado para você. Eu tenho um amigo que disse o seguinte: Deus nunca abençoou Jacó, porque ele não abençoa uma pessoa. Deus abençoou Israel, porque Israel fala do coletivo, fala da nação. Tem bênçãos que eu estou procurando para mim, que ele está dizendo, ei, eu vou liberar sobre a casa, eu vou liberar sobre a comunidade, eu vou liberar sobre o coletivo. E nesse ambiente você vai beber água limpa, boa, vai matar sua sede, vai acontecer tanta coisa na sua vida, mas a fonte fica tapada, até que todo o rebanho se una. Há uma visão, há uma direção, há um caminho. Sabe, irmãos, quando a igreja se junta, quando a liderança se reúne e fala, ei, vamos junto para aquele poço, aí junto no poço, aí sim, tira a tampa e todo mundo pode tomar dessa água. Quem está entendendo, diga amém. É sobre a unidade da casa. Sabe, irmãos, vocês podem fazer tanta coisa individualmente, mas não vão poder fazer nada que o Senhor tem para vocês. Individualmente não, sabe? A única maneira que o Senhor tem para liberar sobre essa casa é se houver de fato uma unidade nele, onde ele é o centro, cabeça, e onde a gente caminha numa mesma direção. Ouça seus pastores, ouça a direção que eles estão trazendo. Ouça, irmãos, eles estão debaixo de autoridade, de unção, para fazer isso. Quando todo o rebanho estiver unido, Lipe, Ana, quando todo o rebanho estiver unido, a tampa vai sair e nós vamos beber. E o avivamento virá em nome de Jesus. Podemos terminar assim? Então não fica de pé para parecer que está acabando, eu falo o último de pé para disfarçar. Posso falar o último com você de pé? Se você está anotando, o último ponto é, a água é sinal de renovo. Quando a Bíblia fala de água, ela fala de algo que pode renovar a nossa vida. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas deixa eu te dizer, há uma água que pode não só gerar alegria no seu coração, não só te purificar, não só te satisfazer, uma água pronta para gerar unidade, liberar na sua vida mais do que você imagina, mas sabe, não só uma água para te alegrar naquilo que você está, mas uma água para gerar em você expectativa daquilo que virá, é o renovo dele. E eu termino, irmãos, falando de algo que eu aprendi, que eu fiquei tão impressionado. Talvez os pastores aqui já até saibam, mas assim, isso chamou minha atenção agora no ano do fluir. Por quê? O Salmo 126, ele está falando de um povo que está num exílio. Você conhece o Salmo 126. E o Salmo 126, ele está falando que lança a sua semente chorando. Ele voltará colhendo com júbilo, né? Você conhece? Restaura a nossa sorte, restaura o nosso sonho. Olha o que ele está falando, está pedindo de Deus. Mas de repente, ele diz assim, restaura a nossa sorte. E ele usa uma expressão, como as torrentes do Negueb. Você já parou para pensar o que é isso? Sabe como são as torrentes do Negueb? Negueb é um deserto muito grande. E o Negueb, ele representa aproximadamente 61% do território de Israel, sabia? Super seco. E o Negueb é uma coisa interessante. Na sua casa, você põe no YouTube, torrentes do Negueb. Você vai ver o que eu estou falando. Tem um amigo meu que esteve lá e viu na hora. Eu não consegui ver. E aí ele estava lá e as torrentes do Negueb são assim. Está tudo seco. Você olha para aquilo e fala, seco demais. Nós passamos por lá, mas eu não vi a torrente. E aí parece que só tem morte, aquilo não vai dar em nada, e o povo está trabalhando lá. Eles estão mexendo com a terra, você fala, que povo doido. E aí, de repente, sem nenhuma chuva, nenhum vento, não muda o clima, não muda nada, começa uma movimentação. Se você andar pelo Negueb, você vai ver placas assim, ó, cuidado com a enchente. Parece que é alguém com piada falando para você, enchente no meio do deserto? Placas, coloca lá no YouTube, você vai ver, cuidado com enchente. E de repente, águas que estavam guardadas,
de chuvas, serôdias, de outras estações, elas transbordam. E você está ali, e você vai encontrar esse meu amigo que falou que estava lá bem na hora. Ele falou: que correria é essa? Ele falou: você não sabe? É a torrente do Negueb. E aí, irmãos, forma uma corrente d'água, um rio passa no meio do deserto, e ela vem e formam cachoeiras. Procure ver esse vídeo no YouTube depois, tem vários. Negueb significa seco, ressecado, mas sabe, de repente o deserto floresce. Tem uma água, você fala: mas eu não estava esperando, eu não senti nada, eu não vi nada, não soprou nenhum vento, sabe? Eu só vim no culto, eu só orei, eu só li a Bíblia, eu nem arrepiei, ninguém nem orou comigo, ninguém nem profetizou. As torrentes do Negueb, elas vêm e elas vão levando tudo que é seco. Sabe o que é legal, irmãos? Daí você vê que passa aquilo lá. Para os irmãos terem uma ideia, pouco tempo depois começa tudo a florescer, começa a ficar verdinho. Você olha e fala: não é o mesmo lugar. Eu estava falando com a Sueli, mostrei para ela, tem uma flor que só nasce lá, não sei se só lá, mas eles dizem que é só lá. Uma flor, parece uma rosa vermelha, tem um nome estranho, não sei o nome de flor, e ela dá lá, e existe um festival das flores vermelhas do Negueb. Todo mundo vai lá ver. O lugar que era seco agora está cheio de florzinha vermelhinha, mato verde. Você fala: não é possível, estava seco até um mês atrás e agora está até florescendo. Eu quero profetizar um renovo de Deus quando você entrar nessas águas. Você não vai sentir, você não vai perceber, não vai ter vento, não vai ter ninguém dizendo: eis que te digo. Não vai ter nada disso. É o rio de Deus, é o rio de Deus dentro de você, é a busca por Ele diária, sabe? Está enchendo as taças, está enchendo. Aí de repente você vai falar: por que eu estou tão feliz agora? Por que esse negócio começou a gerar uma alegria em mim? Peraí, minhas contas nem foram pagas ainda estou lidando com algumas crises. Por que de repente, sabe o que é? Essa corrente, esse fluxo que está vindo do alto sobre a sua vida. E aí o que estava bem morto começa a florescer, o que estava ressecado começa a ter vida. E aí as pessoas começam até a vir para ver o espetáculo que pode acontecer com alguém que se preparou. Então, lá no Salmo 126 eles estão dizendo: eu sei que o Senhor pode nos levar de volta para casa, nos recolocar no nosso sonho, mas faz isso como as torrentes do Negueb. Não faz de qualquer jeito não, faz como uma avalanche, faz como se fosse uma correnteza, faz sem que ninguém esteja esperando. Isso gera em nós uma expectativa, sabe? Eu quero te dizer, a água é sinônimo também de renovo. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Isaías, ele tem um texto em Isaías que eu quero, depois eu vou pedir para você anotar e ler na sua casa. Ele diz assim, 44 verso 3: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre terra seca, e eu vou derramar o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Preste atenção o que Isaías está dizendo. Isaías está dizendo: tem água. Não só tem água, tem muita água. Isaías está dizendo: eu vou derramar sobre um tipo de pessoa só. Só haverá um tipo de pessoa que vai receber. Sabe quem? O sedento, o desesperado, aquele que me deseja como uma terra seca. E é interessante que esse texto fala de água, fala de muita água, fala de alguém desejando a água, mas depois ele muda de uma pessoa para uma terra. Ele está dizendo: você vai receber, e depois a sua cidade, a sua família, a sua nação vai receber. E ele segue dizendo: não só sobre você, não só sobre a sua casa, mas esse rio em terra seca, ele vai tocar a sua geração, a sua posteridade. E ele está dizendo: é uma água que vem sobre você, e ela avança sobre todos que tem a ver com você também. Ah, irmãos, eu estou tão empolgado. O ano do fluir já começou. Eu estou tão empolgado, porque eu quero dessas águas. Eu quero mais do Senhor na minha vida, amém? A pergunta hoje que a gente tem que responder: quem é Cristo? Quem Cristo é para mim e para você? Responda aí. Uma das coisas que Jesus falou é: eu sou água, eu sou fonte de água, eu sou a fonte das águas vivas. Então, me conheça na forma de água.
deixa eu purificar você, deixa eu trazer refrigério para você, deixa eu renovar a sua vida, deixa eu gerar expectativa de novo, sabe? Nessa perspectiva, você vai conhecer Cristo de uma maneira que você nunca conheceu. Como João, menos sobre o que ele faz e mais sobre quem ele é.